Hoje eu converso com o importante executivo da indústria automotiva nacional. Ele é engenheiro eletricista formado pela Unicamp, tem pós-graduação em desenvolvimento de software pela USP, tem experiência trabalhando em outros países, como Estados Unidos e México, e foi responsável pela implementação do parque de fornecedores do complexo Ford Nordeste. Com certeza, um grande desafio, tanto pelas características inovadoras do sistema logístico da planta, assim como pela magnitude de toda a operação envolvida. E ele fala um pouco sobre essa história durante a nossa entrevista. Ele também foi presidente da SAE Brasil e hoje é diretor de manufatura da Ford. Wagner Gagliotti, seja bem-vindo. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar disponível aqui para conversar com a gente e contar um pouco sobre a sua carreira. Obrigado, Rita. É um prazer. Eu fiquei muito contente quando você me contactou e me pediu por essa entrevista. É sempre o motivo, né, de passar a experiência para novos engenheiros ou para quem está começando a carreira. Essa é uma coisa que me faz brilhar os olhos e então eu agradeço você de ter me convidado. Acho que vai ser uma boa conversa. Que bom. Eu queria que a gente começasse contando sobre a sua carreira lá no início, quando você começou. Como é que foi a transição, né, de engenheiro lá da Unicamp para grandes empresas no mundo corporativo, como você começou na Philco Ford? Conta para a gente um pouco desse momento. Bom, essa é uma história que eu conto muitas vezes, né? Como eu comecei. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, numa oficina de reparos de produtos eletrônicos. E trabalhei lá durante 6 anos, dos 12 aos 18. Comecei bem devagarzinho assim, mas fui pegando gosto pela eletrônica. E desde aquela idade lá eu já sabia que eu queria ser engenheiro eletrônico, né? Aí eu fui prestar vestibular, eu sempre estudei escola estadual, né? Tinha dificuldade de passar nas boas escolas, mas entrei na Unicamp e fui lá fazer meu curso de engenharia eletrônica, eletricista, né? Enquanto eu estava nesta jornada de ser engenheiro, eu tinha na minha casa um exemplo muito bom de indústria, do que é trabalhar na indústria, né? Pelo meu pai e por uma irmã dele, minha tia, que convivia ali com a gente, jantava com a gente, porque ela trabalhava na Philco. E ela falava muito bem da Philco. Naquela época que ela trabalhava lá, a Philco Ford tinha 9.000 funcionários, era maior do que uma Camaçari. Nossa! E eu fui um garoto que no jantar ouvia as histórias da indústria, o que aconteceu no dia a dia, a comida do restaurante, os mais diferentes aspectos da indústria, dos dois, dela e do meu pai. Então eu fui estudar engenharia, entrei na Unicamp, estudei lá os 5 anos e, obviamente, quando você está numa universidade como a Unicamp, é bem difícil fazer estágio, era full time, né? E eu me dediquei a estudar full time e nos 5 anos que eu estudei lá, não trabalhei, não fiz estágios, a não ser no último ano, quer dizer, no 5º ano, eu me inscrevi para estágio aonde? Na Philco, né? Que eu sempre vi. E aí foi assim uma coisa de sonhador, né? Que eu não recomendo para ninguém, não é minha recomendação, porque eu me inscrevi lá, somente lá, e só fui me inscrever num outro lugar para estágio porque um amigo meu insistiu muito, que era o Instituto de Eletrotécnica da USP. Laboratório de avaliações ali na Estação da Luz, em São Paulo. E quando eu fui prestar o meu teste lá para ser estagiário da Philco, fui aprovado. No dia de começar o estágio, eles cancelaram o estágio. No dia que ia fazer o crachá. E aí foi uma frustração, a primeira frustração da minha vida profissional aconteceu naquele dia, porque veio lá o representante de RH e disse, olha, infelizmente, a companhia cortou os estágios, programa de estágio, e por enquanto está suspenso. Suspenso significa... Você chegou a trabalhar, então? Não cheguei. O primeiro dia. Fui na direção. Tipo, vem amanhã, segunda-feira, 8 horas da manhã, para começar. Fazer o seu crachá e começar. E aí foi uma frustração muito grande. Eu tinha passado no teste do Instituto de Eletrotécnica da USP e não tinha dado a resposta. Fazia uma semana que eles tinham me chamado e eu fiquei mudo. E foi para minha sorte, porque foi para lá que eu fui fazer
3 meses de estágio. E aí, um belo dia, eu cheguei em casa, minha mãe disse, olha, o pessoal da Philco ligou, falou para você ligar para eles. E eu liguei para lá, eles tinham reestruturado o plano de estágio deles, não era mais na área que eu ia fazer numa área de qualidade, e agora tinha menos vagas e eu tinha que fazer teste tudo de novo, entrevista, tudo de novo. Eles tinham tido um teste lá, psicotécnico, de conhecimento, e aí fui eu lá fazer entrevista de novo. E consegui um estágio na área de desenvolvimento de produto eletrônico. Ou seja, aquilo que o engenheiro sempre sonha na faculdade, né, de sair da faculdade e fazer projeto, a maioria de nós engenheiros quer projetar algo, né? Colocar a mão na massa do projeto. Colocar a mão na massa, eu tive o prazer eu tive a sorte e a felicidade de começar lá. E esses 6 anos que eu havia trabalhado na oficina de eletrônica, lá de reparo, me deu muita experiência de conhecimento que você não tem na faculdade. Então, recomendo muito que as pessoas procurem achar aquilo que gostam e procurem fazer, se meter no ramo daquilo que gosta para desenvolver melhor suas habilidades. A universidade dá uma bagagem teórica excelente, uma boa universidade, mas a prática, e eu passei nesse lugar, curiosamente, na frente de um amigo meu da Unicamp, que era o melhor aluno da turma, e ele tirava muito melhores que a minha, talvez pela minha experiência anterior, né? Então, vale muito isso. Sim, a experiência prática, né? Fui eu lá fazer estágio na Philco, na área de desenvolvimento de rádios, e quando chegou no final do ano do estágio, eu precisava de um emprego. E era a época da década de 80, no começo da década de 80, que a economia estava muito ruim, né? Muito difícil de arrumar emprego. E quando chegou no final do ano, eu fui... acabava o estágio. Naquela época, quando acaba o estágio, você tem que sair da empresa. Não tem emprego, você tinha que sair. E eu tive aí a primeira felicidade de ter um gerente muito bom, que reconhecia meu trabalho e talvez o meu valor, e ele não deixou eu ir embora. Contra as regras da companhia, ele me manteve quase como um estagiário escondido, né? Me Estagiário pagava. regular. E falava para mim assim, olha, eu não tenho como prometer um emprego para você, então todo dia de manhã vai procurar emprego. Depois você volta aqui, trabalha aqui e faz suas horas. E foi assim que eu fiz. Eu andei muito, bati muito a perna atrás de empresa que não recebe você nem na porta. Como a gente vê hoje, quando tem uma crise, é difícil até botar seu currículo lá na mão de alguém que um dia possa olhar. Eu passei por essa segunda frustração, né? Tentar achar um emprego, tendo vindo de uma escola muito boa, tendo um background muito bom, mas a economia realmente afeta tudo isso. E esse senhor aí, o senhor Lin Paoxi, ele conversou muito com o RH para não deixar eu ir embora, para que eu ficasse. Eu fiquei janeiro, fevereiro e março. E o objetivo dele era que a Philco ia fornecer toda a parte de áudio, de eletrônica, para o novo Escort, que a Ford estava lançando naqueles idos lá de 82, por aí. Sim. 83. E a gente tinha, então, um projeto junto com a Ford para fazer essa parte do áudio, né, da parte de eletrônica e tudo mais. E quando aprovaram o projeto, ele me chamou para trabalhar lá. Então, eu comecei como engenheiro de produto, na mesma área que eu fiz estágio. Depois dessa saga toda aí de quase não ter o estágio, de quase não ter emprego, de ter um caderno daqueles universitários com tudo anotadinho, todos os lugares que eu fui, com quem eu falei, telefone que não serviu absolutamente para nada. Eu fui chamado num único lugar e mesmo assim não foi para frente, não entendo por quê, mas ninguém chamava para emprego. Não é assim, eu rejeitei emprego ou alguma empresa me rejeitou porque não gostou do meu... Simplesmente 3 meses, de dezembro a março, e acabei ficando na Philco. Então, o sonho era trabalhar lá, parece que tudo caminhou para que eu trabalhasse lá. Bom, então, aí que eu comecei minha carreira, lá na Philco. Aí depois a gente trabalhou lá, eu trabalhei lá até 85, isso foi em 81 que eu fui estagiário, até 85. E aí a nossa engenharia de produto lá não tinha mais espaço para ficar lá. Ali era uma área de consumo, televisores, produtos de áudio
de entretenimento caseiro, né, de Uhum. áudio de casa. Então, nosso grupo de engenharia mudou todo para Guarulhos, que era a Ford Divisão Eletrônica. Então, nós fomos para lá em 85. Outro evento muito interessante. Empacotamos todas as nossas coisas para mudar, né, lá para Guarulhos. Éramos 25 engenheiros, supervisores, gerentes. Empacotamos tudo, nossos equipamentos, tudo, como chamou um graneiro lá para fazer a mudança. Tudo empacotadinho. Bom, amanhã o caminhão vem, leva as coisas, no outro dia nós estamos trabalhando em Guarulhos. No dia de mudar, cancelaram nossa mudança. Ou botaram on hold. Por quê? Você já logo no início da carreira aprendeu sobre mudanças, né? Eu aprendi muito sobre mudança, Rita. Foi um exercício interessantíssimo de resiliência, de aprendizado. Você imaginar, o gerente veio lá e falou assim, a gente falou, o que a gente faz? Porque você não tinha como trabalhar, suas coisas estavam tudo empacotadas, literalmente até a última caneta empacotada. Ele falou, não mexe nas coisas. Nós ficamos acho que uns 2 ou 3 dias vindo para o trabalho e ficar num ambiente assim, todo mundo junto, batendo papo, parecia uma greve, né? Greve de engenheiros. E uma incerteza do que vai acontecer com a gente. Os caras daqui não querem a gente, lá da Philco, e os caras da divisão eletrônica lá da Ford também não nos aceitam lá. Bom, realmente a gente foi. E fomos para uma oportunidade muito melhor, porque lá a gente produzia produtos para exportação para a Ford americana e a Ford na Europa. Produtos de rádio, painéis de instrumento, equalizadores, esse tipo de produto de áudio. E então teve assim um boom na nossa chegada lá, porque havia uma necessidade. Lá não tinha engenharia de produto. Imagina uma fábrica que produz com design feito nos Estados Unidos, mas sem nenhuma uma representação de engenharia residente que eles tinham lá, mas não um corpo de engenharia que pudesse modificar o produto, que pudesse melhorar. Então a gente foi para lá para fazer o nosso produto Philco lá para a Ford aqui de São Bernardo, para o Escort, mas também ajudando já os produtos de exportação a fazer localizações e tudo mais. Então foi realmente uma experiência boa. E eu como engenheiro júnior, depois engenheiro sênior nesse período, e um belo dia fui chamado para virar supervisor. Já nessa, eu costumo dizer para os meus colegas que você como engenheiro sonha em fazer produto, né? Eu comecei a trabalhar na área de engenharia de produto, depois daí é só ladeira abaixo, porque aquele sonho de você ficar... Eu trabalhava numa bancada desenhando placa de circuito impresso, naquele tempo a gente fazia mais manualmente, e aí veio o meu chefe e falou assim, olha, o pessoal quer você para trabalhar na fábrica, para ser supervisor de manutenção. Então, eu, assim, de um dia para o outro, eu saí de engenheiro para supervisão, mas também da engenharia de produto, que naquela época eu achava elite, ainda acho hoje, o pessoal de produto ainda é elitizado, e trabalhar na fábrica, manutenção. Manutenção é pauleira, é dedicação after hours, né? Você não tem final de semana. Sim. Eu, como engenheiro de produto, a gente tinha, às vezes, alguns finais de semana que a gente trabalhava porque tinha que entregar algum protótipo, mas, normalmente, a gente trabalhava de segunda a sexta, né? Eu fui para uma manutenção, o cara te ligando de madrugada, a gente operava em 3 turnos. Então, foi, assim, uma transição que eu falo que, além do fato de você exercer um papel de liderança, você começar um processo de adaptação à mudança, né? A grandes mudanças, né? Então, aí comecei daí uma carreira de várias mudanças. Eu nunca fiquei muito tempo numa determinada área. Eu não sou um profissional de 36 anos ou mais de carreira que, sabe, ficou a maior parte do tempo num lugar só. Eu tenho vários colegas e até na nossa empresa existe muito essa história de desenvolvimento dentro da mesma estrutura. Então, de lá eu fiquei um tempo na manutenção, depois fui supervisor de qualidade e aí começou uma conversa muito legal que eu repito até hoje. Eu tive um chefe que, nessa história de rádio peão, o pessoal falou, falaram para mim que você vai para tal lugar e eles falaram para mim que eu ia para trabalhar em produção, na área de produção. Você ficou sabendo pela rádio peão.
Pela Rádio Peão. E não era verdade, mas a turma falava. Agora, você imagina a arrogância de um jovem executivo que começou na engenharia de produto, com a posição de que, pô, você vai trabalhar em produção, fábrica, lá, piso de fábrica. E, obviamente, eu fui lá falar com ele, com esse meu chefe. Eu falei, olha, o pessoal está me dizendo aí que eu vou trabalhar na produção, é verdade? E ele perguntou para mim, você tem algum problema quanto a isso? Eu falei, putz, eu vou para a produção, né? E aí ele me deu uma lição muito importante que eu guardei a vida toda. Para mim, assim, Wagner, o que você quer ser na vida? Eu falei, eu quero ser gerente. Eu era supervisor, eu queria ser gerente. Eu quero ser um gerente como você. Ele disse assim para mim, olha, para você ser um bom gerente, você precisa ter dois aspectos de conhecimento. Um técnico e um administrativo. Como lidar com gente e como conhecer tecnicamente a área que você trabalha. E ele foi na lousa branca dele e desenhou isso, um círculo, A de administrativo e T de técnico. E disse assim para mim, na parte técnica, nós temos certeza que você está check market, você está completo aqui. Mas nós não temos certeza que você é capaz de lidar com uma grande quantidade de pessoas. Então, se você quer se gerir tudo aquilo, né? Toda a quantidade de problemas, todas as metas. Quando ele falou aquilo, eu falei, caramba, eu vou trabalhar em produção, porque... Falei, não, eu reconheço que... E naquela próxima mudança que eu tive na minha carreira, não foi para a produção, mas a seguinte foi. Tá? E aí eu fui tomar conta de quase 1.500 pessoas. Eu fui gerente de operações do segundo turno. Do turno pegava tarde até meia-noite, 11h40 da noite. Um horário estranho, né? Também. Imagina, essas mudanças que eu falo que são as que a gente mais aprende. Aí eu comecei a trabalhar nesse período, vamos dizer, da tarde, das 2h até as 5 da tarde, que tinha no pessoal do turno normal, né, do turno administrativo, o escritório cheio, fábrica cheia. Às 5 da tarde, 6 da tarde, vai todo mundo embora e fica você lá, gerente, com seus superintendentes e as linhas de produção. 1.500 pessoas trabalhando, mas muito pouca gente para você interagir, né? Você não vai ficar batendo papo com o pessoal na linha de produção. Então, foi um período assim de adaptação também, rápida, 2 semanas, me dava sono, literalmente, acabava de jantar, ficava na minha sala, sozinho. Caramba, não posso ficar aqui, né? E não tinha... Estou trabalhando aqui, né? Tenho que ir para a linha. E aí foi mais uma característica que, assim, eu creio que se formou, me ajudou a me formar para o que eu sou hoje, foi aquele movimento... a decisão pessoal de falar, eu não posso ficar na minha sala, eu tenho que ir na fábrica. Então, eu vou começar a andar na fábrica, andar literalmente. Naquela época, a gente usava gravata. Lá na nossa organização, os gerentes usavam gravata. E eu andava de gravata na linha, nossa, já veio o cara o chefe, né? Eu tinha todo mundo assustado. Uma distância, assim, e eu fui criado de maneira bem simples, eu não tinha mantinha nenhuma distância. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que parar para perguntar para as pessoas, né? Eu não conhecia a produção. Então, eu começava, oi, tudo bem? Como vai? Como estão as coisas aqui? Aquelas perguntas mais bobas possível, né? Até você começar a entender. E as pessoas no começo ficavam, imagina, o operador, um líder de produção, ficava, nossa, olha, avisa lá que o chefe está aqui na linha, né? Eles estranhavam muito. Não que os outros não fossem lá, mas eu só ia lá, eu não tinha o que fazer. Então, eu passava horas andando lá até a hora de ir embora. E com isso a gente adquiriu uma característica, eu reputo que eu adquiri nessa época uma característica de ouvir as pessoas, ouvir todos os níveis da organização, saber que quem trabalha lá na produção é que realmente toca os problemas, né? Quem está no escritório falando muito, às vezes falando coisa que nem sabe, coisa que nem viu, que nem tocou o problema, mas eu tinha muita informação do que eu ouvia na linha e, usando meu conhecimento, eu tinha sido supervisor de manutenção, então se tinha algum problema eu já chamava o time de manutenção, já sabia o que fazer, como atuar para que aquilo lá resolvia. E você vai adquirindo um respeito pelas pessoas, porque eles te contam alguma coisa e você resolve. Eles te contam algum problema e a gente vai trabalhar para resolver. Então, aquilo
criou uma sinergia muito grande, tanto que a gente ganhou prêmio. O time da noite começou a aparecer no jornalzinho da companhia, apresentava trabalho de grupo e tudo mais, porque eu incentivava eles. Eu tinha tempo, meu colega da turma da manhã vivia em reuniões, né? Sim. Coitado, ele era arrastado pela organização em 1000 reuniões, eu não, eu 5 da tarde estava livre. Acabaram. Então foi uma época de mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, um pouco menos de 2 anos, que me deu essa característica de como gerenciar um grande time, certo? Uhum. Você falou bastante de característica, né, de colocar a mão na massa e junto com o time para fazer as coisas, entender o que está acontecendo no mundo real, vamos dizer assim, né, dentro da produção verdadeira. Você falou sobre saber mudar, lidar com mudanças, né? Você falou que teve muitas mudanças logo no início da sua carreira. O que mais? Quais outras características que você acha que você já tinha nessa fase inicial que te trouxeram até onde você está hoje? Eu diria, acho que essa característica de ouvir as pessoas eu diria que a que mais eu sou reconhecido pelas pessoas que trabalham comigo é essa característica de ouvir e aconselhar e junto tentar achar a solução para os problemas. E outra característica, eu creio que talvez eu reputo ao meu primeiro supervisor que me fez isso, uma pessoa que já é falecida, o nome dele é Masao Shinosaki. Eu repito essa história porque esse senhor me pegou, um engenheiro recém-saído da faculdade, cheio de teorias, mas a prática de desenhar um rádio é muito complicada. E ele me convidou para ir de sábado na casa dele para estudar. Acredite você. Eu nunca vi isso acontecer na minha carreira, né? Mas ele fez isso. E eu muito constrangido, né? Porque eu não tinha assim intimidade com ele nem nada, a não ser o seu chefe. E ele me convidou várias vezes para eu ir de sábado na casa dele, ler livro e discutir com ele o porquê e tudo mais. E ele era um autodidata, ele tinha uma biblioteca enorme em casa, tinha uma edícula lá com livros e tudo mais. E eu ia na casa dele literalmente passar o sábado estudando com ele. Tá? Então, isso daí, quando você está no começo da sua carreira, você acaba copiando as coisas que você aprende desse início. Aí vai formando a sua personalidade profissional. E eu reputo ao Masao essa característica que eu tenho até hoje de, inclusive, questionar. Hoje em dia eu questiono os líderes que trabalham comigo ou não, que vêm aqui para bater papo e fazer coaching. Quanto que você ensina as pessoas? Porque eu vejo hoje que a liderança está muito preocupada em crescer, o indivíduo, né? Eu quero crescer rápido, eu quero ser o melhor. Entregar resultados, né? Entregar resultado, eu quero já ser reconhecido, não quero ficar mais que 2 anos no mesmo lugar, preciso ser promovido e tal. Ótimo, é bom que se pense assim, eu acho, não acho que está errado. Mas quando você vai subindo, você vai cada vez mais dependendo das pessoas que estão abaixo de você na sua estrutura, na sua organização. E você nunca vai ter sucesso se as pessoas que estão para baixo da sua organização não sabem o que tem que fazer, ou não fazem o melhor, ou não fazem o melhor possível, ou aquilo que vai te destacar como líder, ou do seu departamento, ou na sua seção. Então, eu sempre questiono as pessoas o seguinte: quanto tempo que você gasta para ensinar os outros? Né? Quanto que você faz uma retrospectiva no seu dia a dia, no seu trabalho? Quanto tempo você gasta, não para ir fazer o trabalho, eu nunca fui de fazer o trabalho para as pessoas. Eu acho que isso é um erro grave quando o chefe um líder começa a ter que fazer o trabalho do subordinado. Uhum. Mas quanto que você ensina, quanto que você orienta, né, dá uma guia para que a pessoa faça da melhor maneira e que você não precisa ficar retrabalhando o trabalho que já foi feito, né? Porque isso também, um dos grandes desperdícios nas organizações eu faço o meu trabalho, passo para você que é minha líder, o supervisor, o chefe, e você vai lá, não, peraí, vamos mudar isso aqui, rabisca aqui, troca aqui, trocou tudo, cara, eu volto para trás e começo praticamente do zero. Quer dizer, nós não estamos alinhados naquilo que você me pediu e no que eu fiz. E precisa de muito retrabalho. Então, como alinhar... Eu costumo dizer, você me trouxe uma apresentação, nós vamos mudar aqui um acento, pôr uma florzinha do lado aqui para ficar bonitinho, mas o conteúdo é seu, o conteúdo é entendido, é inteligível. Bom, então essa é uma das coisas que ficou.
A outra coisa que ficou é desafio por bater os objetivos que você tem, né? Eu sempre fui um crítico muito grande de quando as pessoas trabalham para parar no objetivo que elas têm, né? Parar significa, você tem um objetivo X, cheguei em X, já fiz minha parte, o resto, próximo ano eu faço mais. E quem trabalha comigo sabe que a gente eu desafio as pessoas no tamanho da oportunidade. Nada que não se possa fazer. Lógico, se você quer ir além de um objetivo, você tem que conhecer muito bem o que você está lidando e o que você tem que fazer para suplantar aquele objetivo. Fale de um objetivo de qualidade, um objetivo de custo, um objetivo relacionado a pessoas. Tudo é possível ser melhor. E a gente faz muito, e eu aprendi que para você incentivar os times a fazer algo além daquilo que está no objetivo que a companhia estabeleceu, faz o seu business plan, estabelece objetivos, mas a gente tem um conceito na manufatura aqui da Ford que a gente chama o best in Ford, o melhor da Ford. Nós temos mais de 80 fábricas no mundo, nós temos métricas comuns em todas essas fábricas e nós temos um bom sistema de compartilhar aonde cada fábrica está em relação a essas métricas. Então, você facilmente compara onde está a sua performance com onde estão os seus melhores. Quem é o melhor? E a gente se incentiva com a busca não do seu objetivo. O objetivo você tem que entregar, ponto, né? Mas qual a distância sua para o best in Ford? Qual a sua distância para o melhor? Uhum. E por que tem essa distância? Entender o gap dessa distância, né? Então, eu tenho sempre incentivado as pessoas a ir além dos seus objetivos. Não é característica que eu me gabo, todo mundo luta por isso, mas eu conheço muita gente que trabalha para atingir os objetivos. O que é um feito, hein? Tem gente que não atinge o objetivo, é pior ainda. Sim. Mas eu acho que time de alta performance não pode parar. Time de alta performance não pode olhar para o calendário. Time de alta performance tem que olhar para a competição, tem que olhar para com quem você está competindo nesse mercado, quem é que vai comer o bolo, né? Quem é que vai pegar a maior fatia do bolo, por que você não tem uma fatia do bolo proporcional àquilo que a companhia investe. Então, esses são temas que a gente discute muito no dia a dia aqui. Sim, tem que estar sempre olhando para frente, né? O que mais eu posso fazer? Exato. Então, essas características técnicas, essas características de ensinar, de ouvir as pessoas e de desafiar o objetivo, eu diria que são, assim, em sumário, o que eu aprendi e mais, né? Por ter essa característica de ter mudado muito de área, só para continuar a história, depois que eu fui gerente, aí eu voltei para o turno normal, aí tomava conta de 1/3 da fábrica toda, engenharia e produção. E aí me ofereceram a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos em logística. Eu nunca tinha trabalhado em logística, saí do Brasil sem conhecer nada da logística daqui e fui aprender lá no nosso warehouse lá na Filadélfia. Então foi também uma experiência familiar, cultural, de morar em outro país, mas uma experiência profissional muito rica, trabalhar com o sindicato americano, o UAW, que é conhecidíssimo, é famoso. Muito forte, né? De porte. A gente tinha lá mais ou menos umas 150 pessoas horistas que eram sindicalizadas e tudo mais. Então, muito interessante chegar num lugar e a primeira coisa que a pessoa pede para você ler o contrato sindical, né? O acordo sindical era um livro, tipo um livretinho assim de bolso. Então, assim, ó, você não faça nada, a primeira coisa que você tem que fazer é ler esse livrinho. Porque ler o livrinho significava entender a regra de engagement com o sindicato, porque você não pode fazer coisa errada como um gerente. Sim. E pode causar problema para a empresa. Então, foi uma experiência muito legal. Depois de um tempo que eu fiquei lá, uns 2 anos, aí fui para o México, aí fui tomar conta de produção de novo, era um gerente de área, de produtos de cluster, painel de instrumento dos carros americanos, todos feitos lá no México. A gente tinha lá na fábrica 4.500 pessoas, a minha parte tinha acho que umas 1.800, a minha área de painéis. Aí fiquei lá um tempo e voltei como diretor de suprimentos lá em Guarulhos.
Fiquei um ano lá e vim para cá, para a fábrica de automóveis, em 98. Estou aqui quase há 20 anos já. Em compras, a maior parte do tempo em compras, e nos últimos 8 anos em manufatura, como diretor de manufatura. Então, eu virei diretor em compras em 2007 e depois eu passei para a diretoria de manufatura, aí cuidando de carro, e fui ver onde que vinham os produtos que eu fazia antigamente. Então, essa experiência de compras, eu tinha muito bem a visão do que é ser fornecedor, né? Como colocar no sapato dos outros. Essa é uma coisa que... e todo mundo que trabalhou comigo em compras me conhece pelo fato de eu valorizar muito o relacionamento. Eu brincava com eles, eu tinha um post-it escrito em inglês relationship. Então, toda vez que estava tendo um estresse, né? Podemos falar de estresse depois, eu levantava o post-it assim, põe, ó, no telefone com o fornecedor e com o post-it relacionamento. Porque não é dinheiro que vai resolver, não é poder que vai resolver, é relacionamento. Isso vale muito. Essa é uma característica que eu adquiri bastante na área de compras. Muito legal. Você falou de sonho, né, do sonho de trabalhar na Philco, né, pelo contato, pela história do seu pai e da sua tia. Quais eram os sonhos de carreira que você tinha lá no início que te ajudaram muito? O que você imaginava, onde você imaginava chegar? Olha, Rita, quando eu estava no curso ginasial, na rua da minha casa, tinha um engenheiro que trabalhava na Volkswagen. Ele era vizinho nosso. E naquela época, que eu não me lembro, era a 7ª, 8ª série do ginásio, a professora pediu lá para a gente fazer uma entrevista com um profissional qualquer. Escolhi um profissional, um advogado, um médico, um engenheiro, e fazia uma entrevista. Como você está fazendo aqui hoje, não tinha vídeo, era no papel, né? E eu via esse meu vizinho, ele era obviamente bem mais velho do que eu, já estava trabalhando há algum tempo na Volkswagen, e ele tinha naquela época um carro chamado SP2. Era um carro esportivo, você não tinha nascido ainda. Era um carro esportivo que muito pouca gente podia ter naquela época, e ele tinha. Então imagina você chegar num bairro humilde com um carro daquele esportivo. Seria mais ou menos como chegar hoje com um Audi, uma BMW, um carro assim mais premium. Ou uma Z3, vai, para escolher um esportivo. E eu olhava aquilo de lá e falava, pô, o cara é engenheiro, ele é engenheiro mecânico da Volkswagen, né? Bom, eu obviamente fui lá entrevistá-lo. E perguntei, mais ou menos, algumas perguntas assim, como que você decidiu e tal. E aquilo de lá me falava, pô, é isso que eu quero ser. Eu quero ser engenheiro para poder ter um carro, para poder ter o meu carro. Então, aquilo lá foi o começo do sonho. Eu dou esse conselho para os meus colegas aqui, que a gente conversa hoje em dia, é o seguinte, eu nunca lutei, arquitetei para ser supervisor, gerente, diretor. Eu sempre trabalhei, fui mais no sistema de vou trabalhar e vou esperar que as pessoas reconheçam o meu trabalho. Foi mais nesse aspecto. Eu não recomendo isso para ninguém hoje em dia. Hoje em dia, o mercado é muito mais competitivo. Eu recomendo que as pessoas devam estabelecer para onde querem ir. Imagina eu trabalhava na engenharia de produto, eu achava que eu ia ser gerente de engenharia de produto, supervisor de engenharia de produto, gerente, diretor de engenharia de produto, entendeu? Eu não imaginava. Naquela época eu não tinha a visão de chegar aqui onde eu cheguei. Tanto que eu fui chamado para trabalhar aqui na divisão de veículos em 98, não era meu plano. Não estava no meu plano. Meu plano era pegar a única vaga acima da minha que tinha lá em Guarulhos, em termos de carreira. Tinha mais uma posição, que era o diretor de operações, e falei, estou me preparando. Trabalhei em PD, trabalhei em manufatura, trabalhei em logística, compras. Acho que eu estou me preparando, o pessoal está me preparando para pegar aquela vaga quando o meu chefe lá aposentasse. E o dia que eu recebi a ligação de que o pessoal da Ford queria falar comigo, como eu era fornecedor da Ford aqui de São Bernardo, eu achei que tinha algum problema dos componentes que eu fornecia para cá. Eles, não, mas qual é o problema? Não é problema nenhum. Eles querem falar que eles querem que você vai trabalhar lá. Eu falei, quê? E foi muito louco, Rita. Eram 11 horas da manhã.
um pouco antes das 11, quando o meu presidente me ligou e falou isso para mim, que o pessoal de São Bernardo queria que eu fosse trabalhar aqui, que era para eu ligar para o diretor de compras daqui da época, o Grant Belanger. Falei, tá bom, vou ligar para ele. Liguei para ele, era uma sexta-feira, final de junho, sexta-feira. Eu saía de férias na segunda. Eu liguei na sexta-feira, às 11 horas da manhã, para ele, e disse para ele, olha, o meu chefe pediu para ligar para você e tal. Ah, sim, você pode vir aqui segunda-feira? Eu falei, não, eu estou de férias e vou viajar para os Estados Unidos. E aí ele falou, quanto tempo você leva para vir de Guarulhos até aqui em São Bernardo? Eu falei, 1 hora. Ele falou, você pode vir agora? E a gente almoça junto aqui? Nossa! Posso, lógico. Peguei, avisei minha secretária que eu ia sair, assim, desmarca tudo que eu vou sair. Ela ficou muito, suspeitava muito, porque eu não falei nada. E eu peguei meu carro e saí, e no caminho liguei para minha esposa e disse, o que você está fazendo? Eu falei, estou na rua. Por quê? Eu falei, olha, você não vai acreditar, o pessoal está querendo me entrevistar lá em São Bernardo, eu estou indo para lá. Fiz a entrevista com ele, com o diretor de RH, nesse horário de almoço. E aí ele falou assim, tá bom, quanto tempo você vai ficar lá nos Estados Unidos? Me lembro, há 10 dias. Deixa a sua agenda com a secretária aqui, porque a gente pode ter que contatar você. Tá bom. Fui embora. Aí fui contactado lá nos Estados Unidos pela diretora que cuidava, global, que cuidava de compras aqui na América do Sul, americana, também já falecida, de nome Jean Meyer. E ela falou assim, a secretária dela falou, a Jean quer fazer uma entrevista com você. Eu falei, mas eu estou de férias com a minha família. Não, pode ser por telefone mesmo. Eu falei, legal. Fiz entrevista, Rita, deitado na cama do hotel. Botei meus filhos para fora, eu tenho 2 filhos, a minha esposa. Falei, vocês vão para a piscina que papai precisa ficar aqui sossegado aqui. De certa forma, foi confortável a entrevista. Eu fiz uma entrevista com ela de 1 hora no telefone, mais ou menos como a gente está falando aqui, contando histórias, né, de experiências. Quando terminou, ela falou, the job is yours. Quando você está de volta? Eu falei, estou de volta daqui 20 dias. Ok, então se apresente lá em São Bernardo. E foi assim que eu vim para cá. Então, que legal. Não foi programado, mas eu acredito que a experiência que eu fui acumulando me levou a chegar onde eu cheguei, né? Eu, filho de um torneiro mecânico, né? Vindo das escolas estaduais, né? A Unicamp é uma escola estadual também, a vida inteira em escola estadual. Eu costumo dizer que a única coisa que eu paguei foi uma pequena taxa no cursinho porque obviamente quando eu estava no colégio fui tentar fazer o vestibular diretamente e não passei. Não podia pagar a escola particular naquela época. E então eu fui fazer um cursinho daqueles, não eram os de ponta, nem objetivo, nem ângulo, nem nada, era o curso equipe, vestibulares. E fui lá fazer um teste de bolsa. Aí peguei uma bolsa lá de acho que 50%, 60%, tinha que pagar a diferença. Então foi a única vez que eu paguei para estudar, literalmente, na minha carreira. Então eu não recomendo para as pessoas que elas hoje trabalhem esperando que alguém faça por elas o que talvez foi feito por mim. Porque eu conheço muita gente que ficou parado nos seus lugares sem poder crescer, porque continuaram fazendo a mesma coisa sempre. Eu oportunidade de mudar por várias áreas, eu creio que isso me deixou numa posição sempre competitiva para novos desafios, porque fala, bom, esse cara manja de PD, manja de qualidade, manja de manufatura, então você vai, aquela experiência vai somando, e hoje eu vejo, olho para trás e vejo, por exemplo, na minha área atual de manufatura, eu vejo os executivos da Ford são 35 anos na área de manufatura. Sim. Eles são, a tendência é que as pessoas saiam dos rankings de engenheiro lá de baixo e cheguem a diretores, executivos na mesma área. Então, é um conceito que cada um tem que achar o seu caminho. Né? E até você falou sobre planejar, sobre definir objetivos, né? Hoje em dia as pessoas estão muito mais individualistas, né? Então, você encontrar alguém como esse supervisor que te convidava para estudar na casa dele, né? Ou que te dava dicas às vezes preciosas para a sua carreira, a possibilidade de você encontrar isso hoje em dia já é muito, muito difícil, né? Porque as pessoas se voltaram muito para o
o seu interior, né? A cultura mudou muito. Rita, eu acho assim, as pessoas têm pouca paciência hoje em dia, né? Eu tenho uma história muito interessante que eu repito sempre, que aconteceu comigo no México, quando eu trabalhava no México, que eu cheguei em casa para jantar às quase 9 horas da noite, né? Quando você está fora do seu país, a sua esposa, a sua família só tem você, né? Não tem, tem alguns amigos e tal, mas não tem família nem nada. Então, o estar junto, o jantar junto é importante. Naquele dia eu cheguei muito tarde. E a minha esposa me perguntou, o que aconteceu, algum problema? Eu falei, não, e hoje o dia foi meio agitado. Aí contei para ela que eu tinha ido na linha de produção, nós tínhamos tido um problema de qualidade, e eu fui com um engenheiro lá, um engenheiro muito bom que eu tinha, com mestrado, sabe, um cara super qualificado. Eu fui com ele na linha para ver um painel de instrumento do Mustang, que tinha dado um problema naquele botãozinho de reset lá da quilometragem. E ele bolou um dispositivo lá na linha que não funcionava. Então, eu fui lá e perguntava para a operadora, você tem dificuldade aqui? Tenho. Às vezes não encaixa direito e tal, e olhava para ele, tá vendo? Por que deu um problema lá na fábrica do Mustang? Porque ela já está te dizendo aqui, ela tem dificuldade de... É um pininho cravado lá. Bom, nós gastamos 1 hora na linha para eu convencer esse engenheiro que ele tinha que mudar o dispositivo, porque ele teimosamente ele achava que o dispositivo era bom, que o problema era a operadora. Sim, essa é uma muito comum, né? E eu contando essa história para mim, e eu contando essa história para minha esposa, meio assim que querendo justificar para ela que 1 hora eu gostei de evento, por isso o dia foi esticado naquele dia. E ela, muito simplisticamente, disse o seguinte para mim, ela falou, espera um pouquinho, ela ouviu toda a minha história, falou, espera um pouquinho, você não é o gerente lá da área? Eu falei, sou. E um cara desse fica teimando com você que não está bom, por que você não mandou ele de uma vez fazer, trocar o dispositivo lá que você está falando? Falei, Cris, o problema é o seguinte, eu não sou uma pessoa de mandar, porque mandar significa usar autoridade, conseguir aquele feito que você quer naquele momento, mas eu não trabalho assim. Eu trabalho de convencer as pessoas. Então, eu prefiro investir 1 hora no convencimento de que ele precisa falar com a operadora, porque provavelmente ele não ouviu a operadora. E ele é um engenheiro, não é um engenheiro de um dispositivo, ele é um engenheiro de muitos dispositivos e de muita interação com os operadores. E era uma oportunidade única para mim de ensinar para ele que ouvir e ser humilde para dizer, bom, acho que o que eu fiz não está funcionando, porque eu pensei de uma maneira e na prática está se mostrando com alguma dificuldade. Mas ela me questionava assim, pô, você é chefe, por que você não manda? E resolve dar e chegasse mais cedo em casa, sabe? Bota online, chega mais cedo em casa. E eu, não, eu repito isso já contei essa história para várias pessoas do tipo, invista seu tempo, às vezes dá trabalho, às vezes dá um pouco mais de horas de trabalho, mas a minha experiência mostra que quando eu conquisto o coração e a alma de alguém, profissionalmente falando, eu estou multiplicando o que eu aprendi no começo da minha carreira, com o meu supervisor, eu estou tendo a oportunidade de ensinar, mas muito mais importante que isso, de obter melhores resultados. Com certeza. Porque ali eu plantei uma semente e eu não forcei, eu não falei para você, muda o dispositivo. No final, você conclui, bom, vou dar mais uma estudada, aí depois eu volto a falar com você. E dali 2, 3 dias, a pessoa vem com uma ideia diferente, aí você vai perguntar para a operadora, ela vai dizer para você, agora sim, agora está muito bom, é só apertar um botãozinho, o negócio aperta sozinho, sei lá, coisa assim. Então, ela está fazendo o trabalho porque ela também quer, né, melhorar, porque ela entendeu a importância de melhorar, né? Então, esse investimento é que eu incentivo as pessoas hoje em dia, que é difícil, porque as pessoas estão mais preocupadas com sua imagem pessoal, estão mais preocupadas com como vão sair na frente do chefe que está mais para cima. Mas, de novo, você pode até ter uma carreira meteórica, mas se você não tiver estrutura embaixo, alguém vai derrubar você, alguém do seu time vai derrubar você com um erro, com uma performance que não é o que você espera, entendeu? Eu acredito muito em time eficiente. E time eficiente não quer dizer que todo mundo é estrela, né? Não tem time só de estrela. Se você tiver um time de estrela é horrível para trabalhar, porque todo mundo quer ser o estrela maior, certo? Mas um time que eu chamo de alta performance, onde você combina a experiência de pessoas mais
que está há mais tempo lá, com gente nova que está entrando com entusiasmo, velocidade diferenciada. Quando você mescla esses dois elementos, a experiência com a jovialidade, que eu digo, né, que eu falo para as pessoas, que a gente precisa renovar as organizações, o resultado é seguramente positivo, né? Eu vejo assim, eu tenho absoluto. Eu queria falar um pouquinho sobre estresse. Imagino que você tenha tido muitas situações de alto estresse, né, as posições que você já ocupou e que ocupa agora. Conta pra gente uma situação que tenha sido o estresse, tenha sido um pouco fora do comum, um ponto fora da curva. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, eu digo que indústria automobilística, eu não conheço outra indústria, né? Eu costumo dizer que eu sou fiel à minha indústria desde o começo da minha carreira. Eu brinco com a turma o seguinte: quando você olha meu crachá, tem um número que é o número do meu prontuário inicial, né? O primeiro número até hoje. E causa muito problema, porque o número é lá da Philco, é um número curtinho, tal. O pessoal sempre fala, tá faltando um número. Bom, então a minha experiência é nesta indústria e é com esse tipo de trabalho. Então, o estresse está sempre presente no nosso dia a dia, né? Se eu pudesse elencar um período de grande estresse, foi quando nós montamos a fábrica na Bahia, né? Porque nós tínhamos um cronograma bastante agressivo. Nós estávamos montando uma fábrica num lugar que não tinha fornecedor nenhum, né? Eu era responsável de fazer os acordos para colocar os fornecedores lá no nosso complexo, lá na Bahia, e fazer isso dentro de um tempo. E hoje em dia, quando você imagina uma fábrica que está, como fábrica de São Bernardo, vai fazer um carro novo, os fornecedores já estão instalados em São Paulo, Jundiaí, ABC. Então, todas as fábricas estão prontas, você vai lá pedir para eles fazerem uma peça para você. Na Bahia, não. Na Bahia, nós tínhamos que construir as fábricas dos fornecedores que iam fornecer peça para a Ford, né? Então, foi um trabalho com um sincronismo extremamente complexo e efetivo, porque dentro do período que nós nos programamos para lançar, nós lançamos. Então, construímos a fábrica para nós, do zero, contratamos gente sem experiência nenhuma de montar veículo, né? E trouxemos fornecedores para fazer a mesma coisa. Durante esse período, obviamente, nós tínhamos atraso, né? Atraso nas construções. Eu era responsável pelos fornecedores e pelas construções lá no complexo de Camaçari. E eu lembro uma que você lembra do Dave Breedlove, que era o nosso diretor de PD? Ele era o padrinho junto comigo de um fornecedor aí do complexo, que não está mais aí hoje. Está aí a operação deles, mas não é a mesma empresa. E um fornecedor muito bom, com uma excelente engenharia, e os caras foram fazer o tanque de borra de tinta, onde coleta a borra da tinta. É um tanque subterrâneo de concreto, parede grossa e tudo mais. E aquilo de lá era um long lead item, era um item de larga duração que era difícil, que estava dentro do cronograma extremamente apertado. E a empresa que fez lá cometeu algum deslize lá e o tanque trincou. Tinha uma trinca. Uma trinca é um tanque de duas paredes. A trinca na parede interna, ou seja, ela não ia vazar para o ambiente, para o solo. Mas essa empresa é muito criteriosa e não aceitava. Bom, imagina você parar a obra porque o tanque está trincado. Então, eu e o Breedlove fomos lá, nos paramentamos lá de engenheiro civil e tivemos que descer para ir ver o problema. Essa é uma parte interessante, né? Aquela história, não, você me conta o problema. Não, eu quero ver o problema. E o Dave era muito, muito bom nisso. Então, nós fomos lá. E aí o cara falou, não, vai atrasar, sei lá, vai atrasar 2 meses, 1 mês, porque nós vamos ter que destruir esse tanque, derrubar e fazer outro. Imagina, 1 mês para uma fábrica de automóveis é um prejuízo enorme. Bom, foi um estresse danado até a gente conseguir uma solução. E a solução foi uma solução, obviamente, inteligente de colocar uma forração nesse tanque de fibra de mais de 1 polegada. E eu e o Dave ficamos acompanhando isso daí dia e noite. Dia e noite. A gente acompanhava a instalação hora a hora para garantir que não haveria atraso e não houve atraso. Então, foi uma situação de estresse onde
Eu contava com uma pessoa extremamente experiente, que era o Dave, um cara sênior dentro da organização, que entendia a implicação de um possível atraso, me dava respaldo na parte de custo, porque ia custar uma quantidade de dinheiro a mais. Então, era um estresse, mas era um estresse que eu chamo um estresse com uma estrutura adequada para resolver. Você fica preocupado, não dorme direito de noite, mas você sabe que no outro dia você vai lá e tem suporte, e tem gente fazendo trabalho. Então, como lidar com estresse? Esses eventos me ensinaram de que um empregado qualquer que passa por uma situação de estresse, eu acho que a liderança, nós como líderes, nós temos que olhar por todos que estão à nossa volta, trabalhando para a gente, para saber, é uma situação de estresse, como que eu faço para essa pessoa render o máximo, o máximo. Nessa hora você precisa o máximo das pessoas, não de uma, mas de várias. Então, como que eu coloco esse time junto, orientado para que a resolução aconteça conforme se quer, sem brigas, né, sem discussões que não levam a nada. Muitas vezes os times gastam um tempo enorme discutindo quem vai pagar, quem não vai pagar, quem vai fazer, quem não vai, não é minha responsabilidade, é sua. Esse tipo de comportamento que leva ao estresse do time, leva as pessoas a perderem a paciência, a perderem a calma, a levantarem a voz. Eu nunca fui de levantar a voz, nunca fui de bater na mesa. Não que todo mundo seja assim, mas eu digo, ainda há gente que usa sua autoridade e tudo mais. Eu prefiro entender primeiro de onde está o problema. Esse problema aqui, que nem nesse caso aí, o problema era um problema de engenharia civil, era um problema grave, era um problema de contaminação de solo. Não tem por onde sair. Você tem que resolver, não tem jeitinho. Então, qual a maneira mais rápida de resolver? É derrubar tudo e fazer novo? Não. É corrigir esse problema. Então, você vai caminhando na busca da solução e se cercando de elementos, seja financeiro, seja suporte técnico, seja o conceito de trazer todo mundo junto na solução. E você acaba resolvendo. E a minha experiência, e na indústria automobilística nós vivemos isso, você trabalhar em compras, por exemplo, amanhã um fornecedor não te entrega a peça, vai parar uma fábrica com 5.000, 6.000 pessoas trabalhando, quanto custa isso? Sim. Como resolver esse problema? Como ligar para a companhia aérea e conseguir um espaço no avião para colocar uma peça que vai precisar, uma fábrica que está distante e precisa de um transporte aéreo? Então, o conhecimento, na minha opinião, o conhecimento coletivo, o conhecimento dos times, reduz o impacto do estresse. O estresse sempre vai estar presente. Um departamento de vendas que tem que atingir uma meta no final do mês, suporte ao cliente que está com o cliente reclamando lá na porta que vai pôr fogo no carro dele porque o carro não é arrumado, como você resolve? Todos nós passamos por esse estresse e eu acredito que quando você tem um time, como eu digo, que tem um bom coaching, que tem um bom treinamento, que tem uma boa interação com a sua liderança, me conta onde está o problema, que você precisa de ajuda. Como que eu alivio o seu estresse? Porque pessoas, um pouquinho de estresse faz bem para a performance. Todo mundo fala isso, né? O estresse positivo é bom para os performance. Tem trabalho como nível de estresse. Mas quando o estresse vai afetar a sua vida pessoal, quando o estresse vai afetar você chegar em casa e, como a gente brinca, chutar o cachorro, né? Quando vai passar desse limite? Eu não quero isso. Eu não quero para ninguém que trabalhe comigo passar do limite do balanceamento entre a sua vida dentro da empresa, que a gente ganha para trabalhar e tem que entregar um bom resultado, com a vida, quando a gente sai daqui, esposa, filhos, maridos, pai, mãe, essa coisa toda. Tem vida depois da empresa, né? Tem vida no final de semana, tem vida nas suas férias. E uma coisa tem que funcionar junto com a outra, né? Nenhuma é prioritária, exclusiva, além de você cuidar bem dos seus queridos, né? Quando você saiu desse tanque, Wagner, junto com o David, o que você falou para as pessoas que estavam lá? Imagino que estavam as pessoas responsáveis, né, pela construção e de alguma forma se sentiam acuadas, né, de estarem recebendo vocês lá e com medo, vamos dizer, né, eles
estavam assustados, né? Tinha um problema muito grande, não sabiam, imagino que na época não sabiam ainda qual que seria a solução. O que você falou para eles para ajudar que eles mantivessem, apesar do nível de estresse, mantivessem um bom desempenho e continuassem trabalhando focados na resolução? Rita, o que eu me lembro um pouco da situação nós fomos lá para constatar o problema, né, fisicamente. Eu me lembro que essa história de paramentar-se, né, com mangote, luva, capacete, óculos de proteção, protetor auricular, descemos assim, um calor desgramado que tem na Bahia, um calor que estava lá no subsolo. Então a gente olhou, entendeu o problema, aí subimos para a sala de reunião, rapidamente para tirar toda aquela parafernália, entrar no ar-condicionado. E aí começamos a discussão a respeito de vários aspectos que iam endereçar o problema. O primeiro era, não podemos atrasar. Estabelecer qual é o seu objetivo principal, né? Nós vamos resolver o problema, é um problema sério, nós já entendemos, né? Eu estou aqui com o Dave, trouxe o Dave aqui, que é o padrinho de vocês. Eu estava como diretor de compras, gerente geral de compras, mas o Dave era o padrinho. Olha, está aqui o Dave, um cara sênior da companhia, olhando aí para entender o problema. Agora, nós temos dois objetivos aqui. Um, que nós entendemos o problema, e segundo, que nós não vamos atrasar o lançamento da fábrica. Agora, nós vamos estabelecer quais são as ações que nós temos que tomar dentro de um prazo exíguo de tempo para que a gente ache uma solução. E começamos a discutir a solução. E se a gente fizer... Dá para remendar o trincado? Não, não dá, porque é uma caixa única, de concretagem única e tudo mais. Tá bom. Mas foi provado que vazou a trinca? Não, não foi provado que vazou a trinca. Era uma trinca ínfima, lá microscópica, vamos dizer assim. Mas não vai se vazar, vai ter problema e tal. Então, aí chegamos à solução dessa de colocar um tanque dentro de um tanque. Literalmente, nós fizemos um tanque de fibra dentro de um tanque de concreto. Chegamos a esse acordo de que esse é o caminho que nós íamos, então vamos chamar quem entende disso para nos fazer um projetinho rápido de como fazê-lo. E aí a gente foi acompanhando no dia a dia, aí descemos várias vezes lá para ver o progresso. Mas eu diria assim, para responder a tua pergunta, estabelecer o objetivo principal, entender o problema, estabelecer o objetivo que é não negociável, vamos dizer assim, atrasar não era negociável. O que é negociável? Quando nós vamos gastar mais para resolver esse problema, né? Porque nós vamos ter que pagar um premium acima do que nós já tínhamos previsto. Então, eu tenho, junto com o Dave, arrumar dinheiro para a gente poder fazer isso. Aí fomos lá para um programa e fomos falar mais ou menos quanto que ia custar aquele problema. Vamos responsabilizar a empresa construtora, porque houve um problema aqui, então compras vai entrar. Ou seja, teve um desdobramento dali em diante que deixou o time que estava trabalhando com um certo grau, um estresse, mas um estresse controlado, sabendo que eles iam ter suporte financeiro, sabendo que eles iam ter suporte de controle de timing, que nós tínhamos uma pessoa para controlar especificamente, nós tínhamos um bom grupo de timing control, que nós íamos colocar alguém especificamente para controlar essa parte da construção, porque a gente controlava a empresa, a fábrica, estar de pé e funcionando como um todo, a gente foi e focou nessa área do problema. Então, eu diria que esses foram os passos para baixar o estresse e entregar aquilo que a gente concordou naquela reunião, na primeira reunião. Muito legal. Eu queria falar um pouco sobre o futuro também. As startups, elas estão gerando várias discussões aí no mercado sobre qual o futuro de grandes corporações, né? E a gente vê muito temor quanto ao futuro delas, muita discussão sobre a necessidade de reestruturar, de enxugar mesmo seus processos, burocracias e etc., né? Eu queria saber se você acredita nessa necessidade e o que você imagina que vai ser o perfil do profissional que vai se enquadrar nessa nova ordem, né? Nessa nova forma de fazer negócios. Bem, nós na nossa indústria, né, nós estamos vendo bastante isso, essa mudança drástica de rumo, né? As discussões que nós temos no setor de mobilidade urbana, todas essas startups que começaram e hoje dominam, tipo controle de transporte, né, de transporte individual, transporte coletivo.
o advindo aí crescente do veículo elétrico, outro exemplo de que é uma mudança drástica que está ocorrendo na nossa indústria. E como se prepara, né? Se você tem uma indústria tradicional, você fomenta o desenvolvimento de pessoas para aquele tradicionalismo, ou seja, você pegar uma empresa grande como uma IBM, que na época de ouro dominava os computadores, eles iam nas universidades, eu lembro quando eu era estudante, eles iam lá e procurar as pessoas mais interessadas nesse tipo de conhecimento e investiam muito mais ainda em cima disso para treinar essas pessoas para serem bons profissionais na área de computador mainframe, por exemplo. Só que chega uma hora que tem uma ruptura, né? Aí vem lá o PC, o computador de mesa que hoje nós temos, que até a gente tem uma discussão entre nós aqui, que a IBM naquele ano que começou o lançamento do PC, acho que foi o ano que ela mais ganhou dinheiro, né? Então, se você olhar pela lucratividade, nem dá para ter uma base de que a empresa está perdendo lucratividade, vai ter um turning point. Não, o turning point ocorre quando você menos espera, no caso dos PCs. Eu me lembro que essa história da IBM, que eles ganhavam muito dinheiro no ano que o PC foi lançado. Então, aí você começa a mudar a indústria, e no nosso caso agora, falando de carro elétrico, para dar um exemplo da minha área, né? Nós na Ford estamos trabalhando para já definir, já há algum tempo, o básico, como que você vai fazer um carro elétrico, certo? O que você vai fazer dentro da sua fábrica, o que você vai comprar, o que você vai se juntar, vai fazer joint venture, o que mais? Como você estrutura um negócio desse? Cada empresa tem o seu método, mas aí você começa a descer essa discussão, a chegar um momento que eu brinco até com meus colegas aqui, porque eu sendo um engenheiro eletricista numa indústria automobilística que tem a maioria de engenheiros mecânicos, eu brinco com eles que o futuro eles vão me chamar de volta, porque eles vão precisar de muito mais eletrônico do que mecânico. Com certeza. Então eu brinco com eles, olha, se vocês precisarem de suporte, podem me chamar que ainda me lembro das coisas que eu aprendi. Mas isso mostra uma mudança drástica de como se faz um veículo, né? Um veículo elétrico tem muito menos operações, tem um tipo de commodity, né? Motor, enrolar motor, fio de cobre, controle eletrônico, assoalho o chassi mais simples, né? Não tem escapamento mais, o carro não vai ter escapamento, quer dizer, hoje você sabe tem um grupo de engenharia que só trabalha com escapamento. De fazer todo o seu dimensionamento, o ruído, nível de ruído, calor. É um problemaço o escapamento num veículo tradicional. Então, esses conceitos vão mudar. E eu acredito que a indústria vai, pouco a pouco, para essas mudanças drásticas, ela vai se preparar rápido, né? E vai mudando o conceito do que os engenheiros, do que os profissionais técnicos têm que ter de base, de background, de conhecimento, para poder atuar. Então, essa é a parte técnica, né? Se você faz motor a combustão, você tem bons mecânicos que entendem de usinagem fina, usinagem retífica e tudo mais. Se você tiver um carro elétrico, você vai ter bons engenheiros eletricistas que tiram o máximo de proveito, a melhor qualidade do enrolamento do motor. São conhecimentos totalmente diferentes, né? Para fazer a mesma coisa, né? No final, nos dá um produto que nos leva de lugar A para B e é um carro. Você vai dirigir um carro, ele vai ter acelerador e vai andar, só não vai ter mais câmbio, não vai ter mais, como eu disse, escapamento, essas coisas todas. Então, eu acho que o conhecimento vai se ajustando e as pessoas, eu vejo assim, Rita, que da indústria tradicional as coisas acontecem mais lentamente, então existe um tempo para você se adaptar maior. Quando é uma indústria centenária como a nossa, como eu disse lá, o meu colega, meu vizinho engenheiro lá, que era engenheiro mecânico na Volkswagen, ele trabalhava desenhando produto naquela época, quer dizer, não mudou nada daquela época para hoje. Lógico, tem CAD, as coisas melhoraram muito, simulações e tudo mais que não tinha 30, 40 anos atrás. Mas os carros são os mesmos carros, a mesma configuração, motor, transmissão, chassi e tudo mais. A física usada é basicamente a mesma, né? É a mesma. Agora, quando você vê a mudança drástica do carro elétrico, e se você vai, realmente, nós vamos ver esse mercado crescendo, é outro conceito totalmente diferente. Agora você está preocupado onde que você vai abastecer seu carro, né? Nosso
bom e velho celular. Hoje a turma anda querendo saber aonde vai abastecer o celular, né? Porque a bateria gasta muito e tal. Então muda o conceito. E eu acho que vai ficar mais difícil para os profissionais, no sentido de que você não vai ter muito tempo para se acomodar se você quiser ser um profissional de ponta, quiser ser um executivo no futuro bem próximo. Por quê? Quem vão ser os executivos dessas transformações? São os caras como eu, de cabelo branco, 35 anos de trabalho, a vida inteira nesse ramo? Ou vão ser as pessoas que são mais rápidas e juntam pessoas diferentes, né? Que vão liderar esses projetos novos de transformação drástica na nossa vida, como a gente conhece, das coisas que nos cercam, ou não, né? No final do dia, você ainda vai precisar daquelas pessoas que vão montar esses veículos, né? No caso desse exemplo, no veículo elétrico. Quando você olha uma fábrica de veículo elétrico, ela é bem simplificada, ela é bem diferente, mas ela trabalha com gente, automação, ela trabalha com fornecedores que têm problema de qualidade, que vão te entregar peça com problema, que vão montar carros que geram problema, que vão deixar clientes insatisfeitos no final da linha. Então, uma parte do business continua funcionando como sempre. Você vai ter o melhor computador do mundo hoje, comparado com os primeiros PCs lá que a gente... No meu tempo, quando saiu o PC, que a gente trazia o PC dentro da empresa, a gente tinha uma agenda para usar. Você tinha um período de tempo para usar. Hoje, a gente tem computador jogado nos cantos da casa. Quando você imagina que a tecnologia está muito, né, reconhecimento de voz, tudo isso aqui, mas quando te dá um problema no seu celular, você tem que ir na mesma lojinha lá reclamar, pegar uma fila, às vezes não ser bem tratado, às vezes não ter o seu problema resolvido, às vezes o custo não é o que você imaginava, ficou muito mais caro. Então, essas relações com o cliente final, de tudo que a gente faz, seja carro, telefone, geladeira, continuam sendo as mesmas, né? A gente estava comentando essa semana da velocidade que tem de engenharia reversa, por exemplo, né? Hoje você compra um aparelho pela internet, põe na sua casa, não gostou, liga, põe de volta lá na sua casa lá e manda devolver para o fabricante. Então, vai ser um problema muito sério no futuro isso, né? Imagina quantas pessoas vão fazer compras pela internet e não vão gostar e vão querer devolver. Então, eu estava conversando com esse colega que trabalha na área de engenharia reversa, de logística reversa, ele disse, Wagner, tem um campo aí para trabalhar enorme, que não tinha antes. Ninguém devolvia. Eu brinquei com ele. Hoje, quando eu mando peça das fábricas ou mandamos peça de fornecedores para os nossos dealers, nossos revendedores, eles não mandam de volta. As peças, nós entregamos peça de qualidade, a peça vai lá, põe no carro, repara um carro que tem um problema e vai embora. Tem problema de peça? Lógico que tem, mas não existe esse negócio de engenharia reversa. Agora, o consumidor, se eu comprar uma televisão na minha casa sem sair de lá, eu tenho direito por lei de, se eu tiver que ela não ficou boa, não era o que estava escrito no papel, eu posso devolver, né? E devolver significa que alguém tem que vir na minha casa, pegar essa televisão e levar de volta para o centro de distribuição, que é bem diferente do cara que veio trazer, né? Então, essas diferenças... Outros problemas irão surgir, né? Outros problemas irão surgir, e eu acho que quem tem a visão, como eu disse, né? Se você orientar a sua carreira, você não deixar ir ao sabor das marés, né? Como eu disse, porque eu sou bom, meu chefe vai me promover, ótimo. É bom ser bom mesmo, porque ruim ninguém vai... Se você for ruim, não vai ir para lugar nenhum. Mas seja bom e também procure saber para onde você pode ir, o que te leva para esse lugar, quais são as características que a companhia percebe desse profissional. Um comentário de um chefe que eu tive no passado, que ele falava assim, que eu falava para ele que eu queria ser gerente, ele falou, você vai ser gerente o dia que todo mundo imaginar que você já é gerente e você ainda não foi promovido. Quando todo mundo dizer, mas o Wagner não é gerente ainda? Não. Eu pensei que ele era. Ele falava assim para mim, quando a turma estiver por cima de você, imaginando que você é aquilo que você quer ser, você vai ser promovido. Agora, se você achar que você é o gerente e ninguém de cima de você ou vê como, não adianta você querer. Não vai, entendeu? Agir primeiro como né, para depois... Ser reconhecido, né? Agir e ser reconhecido.
Legal. Wagner, com tudo que você já sabe hoje, se você pudesse voltar no tempo e ter uma conversa com você mesmo, um dia antes de você se tornar um executivo, o que você diria para você mesmo? Qual conselho você se daria? Eu tenho uma coisa que parece piada, mas não é, tá? 30 dias de férias. 30 dias de férias. Essa é uma brincadeira porque eu tive uma chefe que era minha diretora e ela, no começo do ano, ela programou assim: Wagner, quando que você vai tirar suas férias? Eu vou tirar tal data. Ela falou, ok. Eu vou tirar férias em dezembro, ela falou para mim. Eu vou tirar 30 dias e você vai ficar no meu lugar. Por isso que eu estou querendo combinar com você aqui. Eu saí da reunião com ela dizendo, caramba, ela é diretora e vai ficar 30 dias de férias. Não me aguentei e voltei a falar com ela. Falei, Roxana, o nome dela é Roxana, chefe em compras. Falei, Roxana, mesmo que eu perguntei, como que eu faço para também tirar 30 dias de férias? Ela olhou com uma cara de espanto para mim. Não sei o que você está me perguntando, é só se programar. Sim. Falei, ok. Cheguei em janeiro do ano, né? E me programei para 30 dias de férias pela primeira vez, depois de 20 e tantos anos. Para provar, porque a gente tem um medo, né? De falar, eu vou ficar 30 dias. De repente o pessoal vai pensar que eu não precisa mais de mim aqui, né? E ela me ensinou que você planejando bem, você tendo um time bom, você preparando o seu time bem, você pode tirar 30 dias de férias, que é muito bom para dar um break assim no seu estresse, na sua vida pessoal. Então, eu uso isso como uma brincadeira, mas para pensar, né? Ou seja, quando você sai de engenheiro para ser um supervisor, para ser um executivo, a sua responsabilidade é multiplicada. E a gente tende, pessoalmente, a querer se dedicar mais ao trabalho e acaba esquecendo da vida pessoal, da família, da saúde. Então, eu recomendo que as pessoas treinem os seus times de maneira, os executivos, né? Quando você se tornar um executivo, que tenha um time de tal maneira que você não faça falta por 30 dias. Porque uma pessoa pode ficar doente 30 dias, né? Deus o livre, mas pode ficar. Então, ela me ensinou essa lição e eu apliquei. Foi uma vez só, mas provei que era possível e depois fui gerenciando minhas férias conforme eu queria. Mas era importante para mim provar isso a partir do exemplo dela como diretora. Eu reportava para ela e aprendi com ela isso. Que bom. Foi um dos aprendizados com ela. Aprendemos muito com ela. Que bom. Eu queria fazer umas perguntas ping-pong para você. Fala para a gente de um livro. Um livro? Eu tenho vários livros. Aliás, comecei a ler um livro agora da biografia do Napoleão, que está muito interessante, que eu ganhei do meu filho. Ele falou que é um livro para quando eu aposentar, porque é um livro grosso, tem que ler bastante. E tem muita história lá. Mas o livro que eu uso que eu acho que eu mais uso no meu dia a dia, que eu acho que seria útil para as pessoas que nos veem, que não vão nos ver, é o 7 Hábitos de Pessoas Eficientes. Gosto muito. Eu aprendi, na época nós fizemos um curso lá na divisão eletrônica, mas até hoje a gente repete aqui, a gente tem o Ford Production System que a gente usa, o sistema de produção Ford para manufatura, e aquela parte de dependência e interdependência, né, que a gente vê nos 7 Hábitos, Sim. Que é aquilo que depende de você só, quer dizer, ser proativo, cuidar, né, first things first, fazer as coisas, ver o que é prioridade. E a parte que hoje nós trabalhamos mais é a de interdependência, aquela quando você vai discutir com outros grupos, a figura do ganha-ganha, a figura do trabalhar em equipe, né? Então, esse é um livro que eu li há muito tempo atrás, talvez não saberia hoje dar uma aula sobre isso, mas eu acho que a aplicação das coisas que nós aprendemos lá, ela não vem no bojo do livro, mas vem como esse aprendizado aí, que eu uso muito até hoje. Um filme. Filme? Bom, filme eu gosto muito de filme de ação, tipo Bruce Willis, Tom Cruise, mas desses que prende sua atenção é o que eu mais gosto. Mas tem um filme que marcou muito, porque nós fizemos um treinamento e usamos esse filme no treinamento, que é o Jerry Maguire, tá? Com Tom Cruise.
que a gente usou muito essa parte do show me the money, certo? E eu uso, às vezes eu faço referência de que nós temos capacidade de conseguir feitos, né? O filme fala da superação, de como alguém que perdeu tudo, que tinha uma posição numa companhia bastante invejável, né? O papel lá do Tom Cruise. E depois que ele perdeu isso, ele ficou com um único cara para trabalhar, para ser o manager lá de futebol americano, e ele não esmoreceu, né? Ele e uma outra pessoa, quer dizer, duas pessoas, eles tinham que fazer o turnaround e ter sucesso. Então, eu acho que é um filme de superação, e é um filme que no nosso dia a dia, o Show Me the Money vale muito para nós de onde que está a oportunidade, né? Onde que nós podemos reduzir os nossos gastos, ser mais competitivo e ter sucesso na nossa indústria. Legal. Fala para a gente uma frase. Frase bom, eu não poderia deixar de falar uma frase que está relacionada com pessoas, né? E como eu trabalho na Ford a vida inteira, não podia ser nada diferente do Henry Ford, né? A gente usa muito frase do Henry Ford. E essa frase me foi dada numa carta há 2 semanas atrás. O pessoal fez um reconhecimento para mim lá em Taubaté, na nossa fábrica de motores, que é aquela frase, eu não sei bem como é que é, mas ela diz assim: você pode me tirar tudo, o Henry Ford fala, você pode me tirar minhas fábricas, você pode tirar o meu negócio. Se você me deixar as pessoas, eu vou fazer tudo de novo. Tá? Então mostra a importância que eu dou para as pessoas, e o Henry Ford já dava lá mais de 100 e tantos anos atrás, mas eu acho que ele estava absolutamente certo. As pessoas que nós convivemos no dia a dia, as pessoas que nós treinamos ou que treinam a gente, tanto faz, que nos ensinam, essas pessoas, isso aí é o maior recurso que nós temos. Pode derrubar as paredes, pode pôr fogo nas máquinas, a gente vai lá e faz uma coisa nova. Como fizemos Camaçari lá, a fábrica de Camaçari, né? Tudo do zero. Sim. Wagner, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por passar esse momento aqui, contar com tanta coisa que a gente pode tirar proveito, né, e aprender com você. Muito obrigada mesmo, fiquei muito feliz e gostei muito de conversar com você aqui. Não, eu que agradeço, é uma oportunidade também para mim de reviver todo nesse momento da minha carreira, né, com tanto tempo, já me preparando para a aposentadoria, quem sabe quanto tempo, mas é uma boa maneira de também prestar um reconhecimento para as pessoas que cuidaram da gente também, né? A gente fala aqui como líder, mas a gente sempre é liderado por alguém, né? Então eu também valorizo muito a liderança que eu tive a oportunidade de trabalhar, e agradeço você, Rita, pelo contato e essa oportunidade também de compartilhar aí com o povo aí da engenharia.